Nós estamos dando início aí ao nosso Pode Resplandecer, podcast, pastor Lúcio Duarte, e eu estou aqui hoje com o Júnior Gomes, pastor Juninho, meu genro, e é um pastor fresquinho, foi ungido há pouco tempo, e hoje eu quero ter um bate-papo com ele para que ele possa nos falar qual é a sensação de tanto tempo sendo pastoreado e agora estando pastoreando. Eu quero que você primeiro faça a tua apresentação. Pastor Juninho. Opa, tudo bom? Eu sou o Júnior, né? Júnior Gomes. Muitos querem me chamar de Pastor Rosendo, né? Mas Júnior fica melhor. Não, Rosendo, não. Júnior Gomes. Então, é interessante porque é uma pergunta que todos me fazem. As pessoas estão me ligando, né? Para dizer, e aí, como é que é a sensação? E como é que é ser pastor e tal? Falei, gente, eu tô meio que digerindo ainda, né? Mas a gente tem já meio que esse chamado, né? Ali foi meio empossado, mas a gente meio que já vinha atuando mais ou menos como um pastor, né? Vamos dizer assim. Na verdade, ser pastor não é uma profissão, não é um chamado, não é uma opção que você escolhe, mas é um chamado de Deus para a tua vida. Foi Ele Exatamente. quem constituiu o pastorado. Deus já tinha esse plano. Foi tirado o pastor de ovelhas do campo, na época, os homens que cuidavam das ovelhas, os pastores, e veio para nós, homens, pastorear, né? Os membros são as ovelhas e nós, pastores, e foi nos dada essa função. Efésios capítulo 4, versículo 11, o próprio Deus fala, a uns ele, né? Paulo ali está dizendo, a uns ele deu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O que a gente entende aí? Que pastor, ele está no centro. Por mais que a pessoa tenha um chamado apostólico, um chamado profético, isso é bênção, é o ID, uma visão profética, mas o pastor é o centro, porque um chamado apostólico e um chamado profético, ele é bênção, ele é explosivo, mas tem que ter um pastor ali para pastorear as almas que ele vai ganhar. Sim, sim. A pessoa tem um chamado de evangelista, sai ganhando almas, mas tem que ter um pastor para poder cuidar dessas ovelhas. A pessoa é mestre, ela é conhecedora da palavra e Sim. ela encanta as pessoas com a palavra, mas tem que ter um pastor para poder ensinar aquela Olha a pessoa. importância do pastor, né? Então o pastor ele acaba centralizando tudo e não tem jeito. E eu faço a pergunta para você, vamos começar, porque você é um menino, né? Tipo, esqueceram de mim na sua infância, Sim. e a gente, sempre adulto, não tem como não pisar no jardim da infância onde um dia nós estivemos. E o Juninho era um menino, você era meio gago, era tímido. Se a tua mãe dissesse na rodoviária, senta aqui, você ficava ali, se ela não fosse te buscar, você não saia dali. Como é que era o Juninho? Hoje é o pastor Júnior Gomes. Mas como é Exatamente. que era esse Juninho? Você imaginaria chegar onde você chegou hoje? Jamais. Eu estava até pensando a respeito disso. A trajetória, a gente faz o filme, né? Nas nossas cabeças. Eu era uma pessoa extremamente tímida, cheio de traumas no passado e tudo. Exatamente era assim mesmo. Quantas vezes minha mãe ia viajar, ia sair, ia fazer alguma coisa. Me lembro no metrô que eu me perdia, né, distraído, olhando para as coisas, e eu tinha algo comigo que se eu me perder aqui, eu vou ficar paradinho aqui, porque se eu ficar procurando ela, pode ser que a gente se perca ainda mais. E ali eu ficava, às vezes ficava horas para eles me acharem, mas era dessa forma, muito tímido, uma pessoa que realmente gaguejava demais, por causa do nervosismo, tudo, né? Mas nunca imaginei, pastor, que um dia eu conseguiria vencer toda essa timidez, todo esse medo, todo esse trauma mesmo. E hoje está cuidando de almas. É poderoso isso, né? Tremendo. É. E a pessoa já veio com esse chamado, né? Depois você vai descobrindo que Exatamente. você tem esse potencial. Mas você sonhava isso? Você desejou alguma vez, eu quero ser pastor, quando você entrou a primeira vez na igreja, ou no decorrer dos meses, anos na igreja, alguma vez passou isso na tua cabeça? Eu vou ser pastor, um dia eu vou. Porque tem gente que tem já aí Sim. esse DNA, essa Desejo, né? identidade, esse desejo, que ele vive declarando, profetizando, mas tem aquele que não imaginava e de repente ele se veja como pastor.
Tirando por base de quem realmente eu era e a trajetória de tudo que veio acontecendo na minha vida, é óbvio que eu nunca imaginei ser pastor. Mesmo porque eu não dava conta de cuidar de mim mesmo, né? Mas conforme o tempo vai passando, a gente aprende a amar a palavra de Deus e reconhece quem você é em Deus. Quando Deus te dá uma missão, uma palavra, você olha para as pessoas e você sente que você tem algo para oferecer para estas pessoas. Você percebe neste momento que a obra de Deus ela é muito mais fundamental, muito mais importante do que medos, traumas, porque nós temos uma vida só para viver. E depois disso daqui segue o juízo. Então eu não tenho muito tempo para ficar perdendo, tendo medo, sendo que Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma missão. Então isso foi mexendo comigo no decorrer do tempo e eu precisei vencer o medo, porque eu entendi que a obra de Deus ela é muito mais importante do que qualquer situação de medo, de trauma, ou seja lá o que fosse. Se é que vocês estão me entendendo, né? A necessidade da obra. Como a própria palavra fala que poucos são os trabalhadores, né? A seara ali está prontinha. Tem quantas pessoas precisando de uma pessoa para poder pastorear, para ser pastoreada, para ser ajudada, né? Agora, quantas pessoas que estão dispostas a ser esse pastor? São poucas. Exatamente. Você percebe, Júnior, que o problema não é a seara. O problema são os trabalhadores. Exatamente. O problema não é o campo. O campo é vasto para cuidar de pessoas ou ganhar pessoas para Jesus. O problema são os trabalhadores. Grande é a seara, Jesus disse, mas poucos são os trabalhadores. Então, olha a importância da pessoa se preocupar e aceitar o chamado de Deus para poder cuidar de vidas. As pessoas precisam entender isto. Você precisa ser pastoreado. E você, pastor, precisa pastorear. Não existe pastor sem ovelhas, ou não é possível, como também não é ovelhas sem pastor. Ela tem que ter o seu rebanho e tem que ter o seu pastor. Senão, essa conexão, biblicamente, ela só vai funcionar se estiver conectado com aquilo que a palavra fala. Agora, uma pessoa, não preciso de pastor, eu mando na minha vida. Ô, gente, pastor, ele veio para cuidar de vidas, ele veio para cuidar de almas. Pastor, ele veio para ensinar, disciplinar, para colocar a pessoa no norte, no caminho e falar, esse é o caminho que você deve seguir. Não é o caminho dele, não é ele. Não é ele. Jesus é o caminho. Mas o Senhor Jesus Cristo deu a unção de pastor ao homem para que ele possa ensinar o caminho das ovelhas ao qual elas devem andar. E eu te perguntei se você desejava, se alguma vez passou pela tua cabeça, porque ser pastor não é uma carreira que se escolhe, mas um chamado que se recebe. E quando a pessoa ela deseja muito, mas só dela, uma escolha vindo dela, é onde muitas pessoas às vezes ela não consegue atrair, porque pastor tem alguns segredos aí, Júlio. O pastor, as pessoas para provar um pastor, ela um dia vai chegar, ou como já vem chegando, e vai falar, poxa, pastor, eu tenho um carinho por você. Pastor, eu te amo. Pastor, que palavra, que mensagem. Pastor, como Deus tocou no meu coração. Pastor, eu olho para o Senhor e eu vejo uma graça. Isso é uma aprovação, nunca vai ser total, né? Não é uma aprovação total. Mas existe também uma rejeição, quando as pessoas também olham para um pastor e elas não vê unção, não vê graça, não é tocada, não vê nada que possa dizer, poxa, eu me sinto bem perto desse pastor. Então não é uma escolha, não é uma carreira que a pessoa fala, eu quero. Não, mas é um chamado de Deus para a vida de um pastor. E é perceptível isso, né? Quando esse chamado ele é visto pelas pessoas. Foi assim que eu me senti, porque quando eu comecei a me ver na possibilidade de ser um pastor, as pessoas me chamavam de pastor. Eu falei, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão me chamando de pastor, vocês estão profetizando da minha vida. E se eu for pastor,
Aí vocês vão ter que me aguentar, hein? Que eu vou pastorear a sua vida brincando, né? A Ingrid muito brinca sobre isso. E ela falava, ô pastor, tudo bom, pastor? Eu falei, olha o que você está falando, você não sabe de nada. O dia que eu for pastor, eu vou pastorear a sua vida. Mas a gente ama as vidas, a gente faz de tudo pelas ovelhas, é algo que é nosso. Uma coisa que eu acho interessante, pastor, nessa questão de chamado sobre pastor, é que eu queria que as pessoas entendessem que a própria palavra fala em Efésios que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra espírito, né? Contra as hostes celestiais da maldade. Então a gente sabe que existe uma obra espiritual por trás da ação e reação daquela pessoa. E eu queria que as pessoas entendessem que quando ela é magoada, quando alguém fere ela, que ela não olhe para a pessoa, que ela não lute contra a pessoa, porque para mim isso é tão simples, conseguir amar alguém que de repente está tentando me prejudicar. Mas eu não consegui entender que isso era já um chamado de pastor. De repente isso é fácil para mim, mas não é fácil para uma ovelha, de repente, que está no processo, está ali aprendendo. E é a nossa função como pastor, orientá-las, né? Que o próprio Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros. E brigar pelaquela alma, sabe? Quanto vale uma alma para Deus? Eu penso muito sobre isso. Se Deus não poupou o seu filho por amor a vidas que para ser alcançadas precisou sacrificar o próprio filho, então quanto será que ele espera de mim para que eu ganhe essa alma? Não é de se pensar? Isso é muito interessante, muito sério. Você me faz lembrar Atos capítulo 20, a partir do versículo 22, quando Paulo fala: eu, ligado pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo que lá há de me acontecer. Senão que virão prisões, açoites e por aí vai. E de fato, foi o que aconteceu com Paulo. Mas ele discorrer nesses versículos, Paulo chega a dizer, ó, eu já ensinei vocês, eu já estou limpo do sangue da alma de cada um de vocês. E no versículo 28, Paulo fala, mas olha, tomem cuidado, vocês fiquem espertos, porque entre vocês o Espírito Santo já preparou bispos, que no caso são pastores. Sim. Entre vocês agora vai levantar pastores, para que possam cuidar, porque viram lobos. Aí está a questão no versículo 29. Viram lobos, devoradores de ovelhas. E quem é que pode tirar um lobo? Ou quem pode tirar uma ovelha do lobo, assim como Davi, né? Quando ele protegia as ovelhas? Davi fazia isso, literalmente com os animais. E hoje nós fazemos isso no mundo espiritual, né? Hebreus 13 fala, obedecei vossos pastores que velam por vossas almas. Exatamente. Ou seja, o pastor ele tem assim um legado, ele tem autonomia, autoridade para entrar no mundo espiritual para poder livrar as almas em oração, na palavra profética, palavra de autoridade. Sim. Isso é o pastor quem deve fazer isso. E nos dias de hoje está pior, né? Quantos lobos e lobas, vamos dizer assim, brincando, quantas pessoas estão tentando arrebatar você, tirar você da presença de Deus, mas você tem um pastor que cuida de você, você tem um pastor que olha para você. Não fique longe, não se distancie do teu pastor. Pastor não vai sempre te agradar. Ele vai falar o que é necessário, ele vai falar o que é bom para a sua vida e não aquilo que você quer ouvir. Porque o pastor, uma das referências de igreja é disciplina. Uma igreja que não tem disciplina e deixa suas ovelhas à vontade, ela corre um grande perigo. Então, quando o teu pastor chama a tua atenção, quando o seu pastor está ali para cuidar de você, ele vai curar suas feridas. Mas você deve lembrar do metiolate, né? Nossa. Ele vai curar tuas feridas com metiolate. Então você tem que tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado. Vai arder um pouquinho, mas ele faz isso por amor à sua vida. Agora eu vou entrar com você. Eu já não fiz isso, já não passei uns metiolate em você, e você falou, rapaz, essa doeu, mas não valeu a pena? E como valeu? É os processos, né? Eu acredito que todo mundo que para chegar em determinada posição, chamado de Deus, passa por alguns processos, alguns períodos na vida. E quantas vezes eu não tentei defender teses ou alguma coisa que achava que estava com a razão e
hora que vai me deparar com um pastor. Pastor, não, Júnior, mas olha aqui. Não, o senhor tem razão. Então a gente precisa passar por essas fases, é importante. E até agradecer ao Senhor por tudo isso, né? Porque talvez, se o Senhor não tivesse insistido, né? No período do meu processo, quem garante que hoje eu estaria aqui, ou como pastor, né? Naquele momento a qual o Senhor derramou o óleo sobre a cabeça. Meu, um filme passou muito rápido e tudo isso eu consegui enxergar naquele momento, numa fração de segundos. Como é importante a gente ser chamado a atenção, como é importante a frustração, como é importante também a gente ver que está errado, como é importante a gente reconhecer e passar por isso, porque isso vai gerando em nós maturidade, né? E tudo isso eu vou levar para mim como legado e aprendizado para poder aplicar, né? A partir de agora como pastor, aprendendo, né? Estou dando os primeiros passos, mas aprendi bastante já com o Senhor. Exatamente. Ser pastor como já falei, é um chamado divino. E essa graça que Deus tem dado, infelizmente tem pessoas que também ainda Sim. não souberam aproveitar estar com um pastor ou ser pastoreado. Tem aquelas pessoas que olham o pastor como um bombeiro. Ele quer que o pastor só apague o fogo, o BO da vida dele. Resolva os problemas. Só quer que o pastor resolva o problema dele. Pastor não é bombeiro. Pastor não é apagador de incêndio. Pastor é aquele que cuida, é aquele que disciplina, é aquele que dá um norte para a sua vida. Não olhe para o pastor somente para resolver o teu problema, para apagar o fogo que muitas vezes nem você quer apagar. Porque quando o pastor fala, vamos então fazer assim, pastor, mas assim é difícil. Vamos então fazer uma leitura, mas assim eu não entendo a Bíblia. Vamos então ter um tempo de oração, pastor, eu não consigo orar. Então, as pessoas querem que o pastor ajude elas a resolver o seu problema. Mas quando o pastor chama dentro da palavra para fazer assim, 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 ela fala que não consegue. É onde eu falo. Aí você quer não um pastor, você quer um bombeiro que somente apague o fogo alto, mas deixa o foguinho baixo, né? Aí não dá. Aí não dá. Ela quer o dipirona, né? Resolver a dorzinha de cabeça Só o dela, dipirona. o probleminha dela, mas ela não quer mexer na raiz do problema, né? Porque tem coisa que para ser resolvida de fato, outras atitudes, tem que ir para uma profundidade maior, né? Só que é o sintoma. Me dá um remedinho para resolver o sintoma, mas a raiz deixa quieto. Resolveu o meu probleminha, fui. Pastor, agora não posso, estou sem tempo e por aí vai, né? Mas o interessante é isso, o pastor já consegue enxergar. Isso que eu tenho percebido, que quando nós olhamos para uma pessoa, um pouco de conversa, um pouco de tempo de conversa, a gente já consegue identificar até o motivo de ela estar passando pelo que ela está passando. O difícil é colocar na cabeça dela que ela está passando pelaquela situação por causa de atitudes que ela está tendo. E passar pela essa metanoia, né? Que Paulo nos deixa em Romanos 12:2, que a gente precisa ter uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir em Deus, na palavra, para poder sofrer essa transformação. Porque senão é só o de pirona mesmo, que é o que a maioria das pessoas quer, infelizmente. Exatamente. E, na verdade, o pastor tem que ser cirúrgico, né? Porque, infelizmente, às vezes por falta de discernimento, e ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos a erros. Sim. E às vezes você acaba não tratando bem uma pessoa por não entender a questão emocional, os sentimentos, o temperamento dessa pessoa, né? Às vezes você quer que ela seja uma pessoa fleumática, que é uma pessoa passiva, quando ela é colérica, uma pessoa que tem que resolver logo. Então a gente também tem que entender os temperamentos da pessoa, a questão emocional da pessoa, a paternidade, a sua infância, como que foi lá atrás. Se é para curar, tem que curar as feridas e não curar só os sintomas, mas também lá na raiz. Mas isso leva tempo, aí é discipulado. Exatamente. Daí a importância de uma igreja que trabalha com discipulados, que tem grupos pequenos para um cuidar do outro, porque a verdade é que o pastor não tem condições de cuidar de todos. O que ele tem que fazer? Ele tem que ter uma equipe preparada para isto, para poder ajudar as ovelhas. Tem as ovelhas que dão trabalho, que não querem mudança? Tem, mas a gente tem que saber discernir. Vai tirar da igreja? Não, porque não é nós quem devemos
fazer isso. O joio e o trigo crescem juntos. Mas se você puder, o que você puder fazer por aquela alma, por aquela vida, para fazer ela enxergar, mas é onde às vezes você tem que ser um pouco mais assim, dar mais uma chacoalhada nessa pessoa, mas ela não entende e ela interpreta do jeito dela e acaba se desgarrando desse aprisco e onde se perde. E tem muitas ovelhas perdidas desta forma. Muitas ovelhas que saíram desse aprisco, eu falo de uma forma geral, por não entender a visão do pastor, para querer fazer a pessoa acordar, tirar o ego, tirar a soberba, tirar eu sou assim, eu não mudo, sabe? O pastor querendo dar um norte para esta pessoa, mas a pessoa não ouve, a pessoa não, ela não entende isto. Daí o pastor vai fazer o quê? É aquele livro, né, do Menig, deixa aí. Você vai fazer o quê? Pastor nenhum quer perder ovelhas, mas as ovelhas é que estão se dispersando do seu pastor. E sabe uma coisa, pai, que acaba mexendo com os pastores, talvez você um dia vai passar por isso. Antigamente, quando a pessoa saía da igreja, ela chegava no pastor e falava, pastor, dá-me a bênção. Claro, o pastor não tem a bênção, quem tem a bênção é Deus, né? Sim. A liberdade e a escolha da pessoa ir congregar onde ela quiser é dela. Certo. A gente sempre vai... Eu aprendi uma coisa na vida. Eu posso não concordar com as suas escolhas, mas eu vou te respeitar. Isso é fato. Mas você sabe que essa nova tecnologia de hoje, as ovelhas hoje, elas estão saindo da igreja, mas elas vão embora. E nem sequer deixa o WhatsApp para te avisar. Mas nem por... A pessoa, ela sai da igreja. Não, agora pensa comigo. A ovelha vem ferida, machucada, triste, desnorteada. O pastor cura suas feridas, sara ela, dá um norte para ela, coloca ela novamente na sociedade, na família. Ela consegue emprego, consegue se restaurar. O pastor cuida dessa pessoa. Passa-se alguns dias, o pastor vê que essa tal ovelha não vem mais para a igreja. Quando ele vai perguntar, não, pastor, ela saiu da igreja, não está mais na igreja, não. Mas nem um WhatsApp você manda. Mas nem um aviso. Você esqueceu do pastor que cuidou de você, com tanto amor e carinho, teve uma paciência com você, e você não teve uma paciência para chegar nesse pastor e falar, pastor, meu coração pede para ir para outro lugar, para sair da igreja. Sai em paz. Não faz isso, não. Não sai pelas portas do fundo, porque pastor tem almas, pastor tem sentimento, pastor tem coração. E passa um filme no pastor, poxa, eu cuidei dela. O pastor fica feliz de você estar bem. Mas sair pelas portas do fundo não é legal, não é uma atitude legal de uma ovelha sarada, curada. Chega no pastor, dá um abraço. Agora eu vou falar de mim. Eu vou abraçar essa pessoa com muito amor e carinho. E aonde quer que eu ver essa pessoa por aí, eu vou abraçar essa pessoa, não vou maltratar. E por que vocês fazem isso? Você que já fez isso com o seu pastor, volta lá, dá um abraço nele, pede perdão. Porque se nós somos um corpo e vamos morar no mesmo céu, mas que a gente vai se encontrar lá desse jeito? Claro que não vai ter vingança, mas não faz isso. Volta lá e abraça o teu pastor. Dá um carinho, um chamego nele. Pastor, me perdoe. Eu acabei me dispersando, eu saí. Não deu. Mas hoje, Juninho, com essa tecnologia, mas nem uma mensaginha pelo WhatsApp a pessoa manda. Se ele vivia pedindo oração, vivia ligando, pastor, ora por mim, pastor, me ajuda, vivia pedindo aconselhamento, e na hora que sai não dá não tchauzinho. É justo isso, ovelha? Com certeza não. Mas é sobre isso mesmo que eu estava falando com o senhor. De repente, para nós, na condição de pastor, a gente tem esse amor e está preparado para tomar, de repente, ali as pedradas da vida, a gente vai continuar amando a sua ovelha. Mas, infelizmente, hoje em dia, as pessoas andam tão aceleradas com a tecnologia e tudo que, às vezes, uma situação que ela acha que ela foi ofendida, ela simplesmente vai. E é tão leviano isso, porque... Você para pensar, eu até falei sobre isso com uma pessoa, aconselhando ela. Eu falei, o que te faz pensar que de repente o teu pastor quis te ofender, sendo ele um pastor
que aceitou o chamado de cuidar de vidas. Sim. De repente ele virou a casaca, ele mudou de ideia. Não, o pastor é pastor de algumas ovelhas, mas de você não. Falei, gente, isso não, Se pensar, né? não combina com a vida de um pastor. Mesmo porque eu acredito que uma pessoa, para chegar na condição de pastor, é igual o senhor falou, já comeu muito sal por aí, né? Já foi provado, já foi aprovado, já apanhou, já sofreu, já errou, já acertou. E eu não acredito que nesse momento, nessa altura do campeonato, ele vai resolver virar as costas para uma ovelha. Aí eu olhei para ele, você acha que é exatamente isso que aconteceu? Teu pastor, de repente, pegou birra de você e não quer mais saber de você, não gosta mais de você? Falei, não é isso, procura saber, volta lá, conversa com ele, porque pode ter certeza que não é isso. Existe um mal entendido nessa história, e se você for conversar com ele, você vai descobrir. E foi isso que aconteceu. No outro dia veio conversar. Falei, Júnior, realmente foi isso, foi um baita de um mal entendido. Eu ia cometer um dos maiores erros da minha vida. Mas isso não acontece com ele, está acontecendo com muita gente. As pessoas estão muito levianas, as pessoas assim tomam atitudes precipitadas. E às vezes a gente vai conversar, não mais. Mas depois acaba se arrependendo, né, pastor? Exatamente. Mas agora falando do lado bom, as ovelhas, aquelas que amam o seu pastor, é prazeroso um pastor, ele está lá cuidando. É claro que o pastor tem que estar pronto para tudo. Sim. Ele come sal como come açúcar. Então ele já está vacinado nessa questão. Mas é gostoso você estar cuidando de um rebanho e você ver ali as ovelhas chegam em você e fala, pastor, conta comigo. Pastor, vamos junto. Pastor, isso é um paizão para mim. Eu ouço muito isso. Eu falo porque isso é prazeroso, né? O senhor é um paizão para mim. Muitas pessoas, casamentos restaurados, vidas restauradas. Gente, isso não tem preço. Não tem, sabe, não tem preço. Você vê assim uma família restaurada, um casal restaurado, uma pessoa que estava lá, sabe, quando ninguém dava valor para aquela pessoa, e o pastor foi lá, como diz a palavra, né, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então é prazeroso, a gente tem essa graça, esse privilégio, e isso é uma recompensa que o Senhor nos dá pelo trabalho, porque todo ser humano, ele tem um lado que ele quer ver a recompensa do seu trabalho. Sim. Não tem como fugir disso. Negócio de elogio, esse negócio... Não, um elogio, uma recompensa, todo ser humano gosta. Sim. E o pastor não é diferente. Da mesma forma que ele, muitas vezes, é mal interpretado, e às vezes também tem pastor que lasca mesmo o chicote, e fala mesmo, sabe? Até o... Pastor, pega leve em alguns casos, né? Algumas situações, porque nós não somos donos da verdade. Nós vivemos a palavra, né? Nós falamos a verdade, mas não somos os senhores da verdade. E a gente não pode também... Tudo bem que Paulo, ele fala lá em Timóteo, né? Ser irrepreensíveis, né? Não dado ao vinho, não, marido de uma só mulher... Paulo dá toda a característica para um bom homem de Deus, um pastor, mas nós não somos o dono da verdade. Nós também devemos reconhecer quando nós erramos, quando a gente pegou muito pesado com tal pessoa ou tal ovelha, ou até mesmo na pregação, não usa a pregação, a ministração para atingir uma pessoa. Talvez na tua igreja tem 40 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, 5.000 pessoas, e você vai usar uma ministração para atingir uma pessoa e as demais, elas não merecem ouvir. Infelizmente acontece muito isso. Hoje o fulano está lá, hoje eu vou usar uma palavra, eu vou metralhar aquela pessoa. Poxa, vai metralhar aquela pessoa, você acaba metralhando todo mundo. Ô pastor, pega leve. Os demais que foi para ouvir uma palavra de Deus, de repente vai ser... vítima de uma situação pessoal, né? Sim. Mas é assim, como o senhor falou... Tem igual o Facebook, desculpa, é igual o Facebook, né? Que as pessoas usam para... Ela quer atingir uma pessoa, sim, mas ela mete a metralhadora de Jeová, falando com todo mundo, aí o pessoal fica assim, mas o que fulano está querendo dizer com isso? Às vezes nem a pessoa que ele quer atingir se entende o que está acontecendo ali, né? E às vezes os pastores, que a gente não pode, a gente não é também uma classe irrepreensível, né? Sim, nós somos humanos e acontece.
E é bonito quando os pastores também reconhecem que eles exageraram. Sim. Mas é prazeroso você ter vidas sendo restauradas. Isso é um privilégio muito grande. Sim, sim. Tem as ovelhas que realmente, qual o senhor falou, são fiéis, são ovelhas que a gente Sim. pode contar, que tá ali, sabe? Eu mesmo já cheguei a dizer para o senhor, ô, pastor, se eu cometer alguma falha, se eu pisar na bola, se eu exceder, o senhor tem toda a liberdade de vir puxar minha orelha mesmo, porque eu tô querendo acertar. Às vezes a gente erra, assim como os pastores também, né? Cheguei até a dizer uma vez sobre o senhor, pastor Lúcio, pastora Cátia, uma das coisas que eu me orgulho muito, que até as falhas que vocês cometem, os excessos, mas sempre no objetivo de acertar. É o erro natural Sim. do ser humano quando quer acertar e de repente erra. Foi até que eu falei uma vez numa reunião com os obreiros. Falei, gente, nós temos o privilégio de ter um pastor, um privilégio de ter um pastor que erra, sim. Glória a Deus por isso, porque somos humanos, né? Somos imperfeitos. Mas quando erra, analisa. Fez um projeto, criou uma estratégia, a estratégia deu errado. Bom, vamos para outra. Erramos. Mas não é um pastor que é maldoso, um pastor que é vingativo, não é um pastor que tem dupla personalidade com relação à palavra de Deus, ao evangelho, ou com o ser humano, ou com a ovelha. Não. Nossos pastores, louvado seja Deus, são pastores que verdadeiramente amam o que faz, ama a palavra. A pastora, então, nem se fala. A pastora Cátia, ela tem um amor tão grande pelas coisas que ela faz, que a gente precisa acompanhar o ritmo dela, às vezes dá um pouco de trabalho para a gente entender o raciocínio dela, né? Mas, gente, sempre querendo acertar, sempre querendo amar, sempre querendo dar certo. Então, isso para mim é um privilégio. E tem pessoas, glória a Deus por isso, que nem as ovelhas, que entende, compreende e tá ali junto, errou, vamos acertar agora, qual é o próximo passo, qual é o próximo projeto, vamos para cima. E tem os fiéis, glória a Deus por isso. Né? Graças a Deus por isso. E tem os fiéis na igreja, nós já estamos chegando ao final, Sim. E eu tenho uma fiel lá em casa, né? Que é a mulher que manda em tudo. Pastora Cátia, a dona da pensão. Eu tenho uma pastora colérica, uma pastora que tem uma paixão por Jesus tão grande. Exatamente. Ela gosta de tanta excelência, é colérica, pastora apaixonada por Jesus e é uma pastora que ela tem uma paixão tão grande e quando ela fala, e é profética, ela tem o ministério profético e apostólico. Agora você imagina uma pastora apaixonada pelo reino, por Jesus, colérica. Visão, tem o chamado apostólico e profético. Quando ela fala, a forma dela falar, às vezes é até mal interpretado. É aquilo que a gente estava falando. Pela forma que ela fala, mas é pela paixão, por ser colérica. Colérica é uma pessoa que o que tem que fazer não é para hoje, é para ontem. E quando acaba de fazer, já está com outra visão. Sim. Você ainda está celebrando. Não, já vão. Não dá tempo. Ela já viu pronto, né? Pronto. Na verdade, ela tem uma visão da coisa pronta, já sabe que vai funcionar e vai dar certo. E a gente que. A visão dela é lá. Ela e a nossa está frente. aqui. Exatamente. Então, aí você imagina um pastor fleumático, passivo, de paz, tranquilo, e que às vezes até procrastina algumas coisas pela tranquilidade e por querer paz. E esse conflito, ele é muito bom. Sim. Para a igreja é ótimo. Porque a igreja tem um pastor passivo, tem uma pastora ativa profeticamente, não são apostólica e profética, colérica. Isso dá uma dosagem para a igreja. Olha que igreja abençoada. Quem ganha isso é a igreja. É a né? igreja, você está entendendo? Eu ganho Sim. com o jeito que ela cuida de mim, ela ganha com o jeito que eu cuido dela, e a igreja ganha muito mais ainda, porque vocês pegam o mesclado desses dois pastores para a igreja. É perfeito. Aí Deus me dá o ser pastor e mestre. Dá para ela ser apostólica e profética. Você entendeu? Exatamente. Então, isso para a igreja, meu Deus do céu, é uma bênção. E a gente, como membro, tem que entender, né? E fazer acontecer. Mas para mim é maravilhoso isso, porque tem um momento, pastor Lúcio, num domingo, uma palavra mais ensinamento, e tem a pastora que é explosiva, que Deus já dá, ela já vai, já aponta e já declara. E uma coisa que eu falo da pastora Cátia, que eu já ouvi essa mulher falar tantas coisas, que algumas coisas eu já cheguei a pôr as mãos na cabeça e falar, meu Deus, e agora?
mas nunca vi algo que ela falou que não veio acontecer. Então você vê que verdadeiramente ela tem esse chamado profético, apostólico, e Deus verdadeiramente é na vida dela. Você vê esses dias aqui na nossa reunião, semana passada, que chegou um casal, chegou a família, Sim. que vieram pedir oração. Foi. Então, e ela tá morando longe, no interior. E ela queria ver a pastora Kátia, e viu ela dando um recado, pastor, a pastora Kátia não estava, né? Sim. Fala para a pastora Kátia que ela, quando ela orou por meu sobrinho neto, anos lá atrás, se cumpriu, que disse que ele iria para longe, iria voar. Sim. E ele, de fato, se tornou jogador de futebol, jogou no Porto, né, de Portugal, e agora está na Turquia. E ele tá voando do jeito que é pastor. Eu encontro pessoas de anos. Pastor, tudo bem? Olha, ô pastora Kátia, lembra? Claro que ela não vai lembrar, né? Lembra que a senhora um dia... Então, aconteceu. Então, realmente, ela é uma mulher de Deus. Claro, ela vai estar aqui no próximo programa. A minha esposa, a pastora Kátia, mulher de Deus. Uma bênção que Deus deu. E quantas pessoas ficam admiradas de ver a forma que Deus tem usado ela na visão apostólica e profética e na visão, porque Deus deu essa característica para ela. Sim. O dom de revelar. Sim. E outra coisa que é muito forte nela, o carisma. Isso é muito importante. Uma pastora, a voz dela vende, o carisma dela. Hoje, a ousadia, né, pastor? O que mais me chama a atenção é a confiança que ela tem naquilo que Deus deu para ela. Ela não pensa, é como se fosse um canal direto, sabe? Isso muito eu admiro, porque eu conheço a palavra. E eu sei que muitas das coisas a gente precisa operar em fé, mas a mente ainda, às vezes, quer dar aquela briguinha, sabe? Mas será que é isso mesmo e tal? Glória a Deus que a gente é da fé, a gente vai para cima, né? Mas ela parece que ela não tem esse período do conflito. Parece que vem, ela já vai e a gente vê o resultado. Isso é extraordinário. E o Senhor vem trazendo a palavra, onde até eu falei para o Senhor que foi a base para mim, né? Foi as ministrações, o ensinamento que o Senhor dá com relação à palavra, a facilidade que o Senhor tem para discorrer nos textos, quando está ministrando nos cultos de domingo, cultos de família. Isso faz com que a gente vá criando uma base, uma estrutura na palavra. E a pastora vem no profético fazendo as coisas acontecer. Isso soma, vira uma coisa assim que você vê Deus, né? Dentro do ministério, usando a vida de vocês. E para nós é inspiração, né? É isso que faz com que a gente tenha vontade de querer mais e prosseguir, aprender, né? Estamos em processo de aprendizado, mas a gente visa chegar, né? Pelo menos perto, né? Mas é bom demais. Então é isso aí. Nós estamos aí, então, chegando ao encerramento do Pode Resplandecer. E no próximo vai estar conosco aqui a pastora Kátia, de que nós estamos falando. Ela não está aqui, a gente está falando dela, hein? Olha só. Você vê que é unção, né? É unção. É a graça de Deus sobre a vida da pessoa. E ela vai estar aqui no nosso próximo programa. Que Deus abençoe a todos. Pastor Júnior, muito obrigado por ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, para mim foi uma honra, né? Recém-pastor, ser convidado para participar desse podcast falando sobre pastores, né? Para mim é uma honra e eu estou digerindo isso, né? As pessoas, como é que é? Estou digerindo ainda. Posso dizer que tudo muito bom demais. Nós vamos fazer a segunda parte desse bate-papo. Tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a vocês e até o nosso Pode Resplandecer.